Eu ajudo a contratar gente em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Sou um lead aí de cibersegurança na Microsoft, participo de processos seletivos, né, como entrevistador. Mais ou menos já faz uns 3 anos que eu tô vendo uma coisa acontecer, tá? Que acho que vai explodir isso. É difícil de cravar, né? Por isso que eu tô falando acho. Mas talvez 2029, 2030 isso vai gerar um grande problema. E eu não vejo ninguém tá no meu nível ou outras pessoas olhando para isso aí. Todo mundo tá fazendo basicamente a mesma conta agora e essa conta, né, ela é inteligente. Aí ela faz o trabalho da pessoa de entrar, né, do júnior, né? Então, para que contratar júnior, né? Essa que é a pergunta aí. Então, assim, é uma economia imediata, é real, você mede, a princípio todo mundo feliz, todo mundo sai ganhando. Só que essa economia, ela é um empréstimo e ninguém tá vendo. E é um empréstimo que ele vai vencer ali em 2029, 2030. Então, deixa eu te mostrar, fica aí no vídeo, porque essa conta vai se tornar impagável. A gente vê, né, uma história que estão te vendendo sobre a IA e emprego, que é meio que a seguinte, né? Ó, a IA vai substituir os profissionais e o sênior está em risco, tá? Na minha visão, isso aí tá errado. Se a gente olhar os dados, tá? O profissional sênior hoje ele tá bem, em alguns casos até ganhando mais. Tá? Eu falo por experiência própria, tive amigos aí que conseguiram fazer mudança de empresa e tudo mais e, cara, aumento aí de 20, 30% aí na área de tecnologia, com toda essa conversa aí de emprego aí sendo substituído por IA, tá? Mas assim, quem que a IA meio que tá pagando do mercado, né? É o júnior, né? Então assim, aquele jovem ali 22, 23, 24 anos, primeiro emprego, recém-formado da faculdade, a IA ela não tá roubando o seu emprego, né? Ela tá roubando o primeiro emprego, tá? Então essa que é a realidade que a gente está vendo. E assim, o degrau de entrada, né, é o único caminho que existe para você chegar no topo, né? Ninguém nasce sênior, né? Ninguém nasce faixa preta de jiu-jitsu, né? Ninguém nasce especialista de alguma coisa. Você tem que partir de uma base aí. E assim, isso não é teoria minha, já vi outros conteúdos mais ou menos sobre esse tema, tá? Mas aqui é a minha observação de quem vê isso na prática e de quem tá passando por isso, tá? Então são inputs reais meus. Inclusive, o artigo que eu vou comentar agora, eu já fiz um vídeo no passado no canal, tá? Stanford, né, eles soltam um estudo com o nome que diz tudo, né? Canários na mina de carvão. Eu fiz já uma análise de um ângulo um pouco diferente sobre esse tema aí. Mas assim, quem liderou isso aí é um economista dos mais respeitados nesse tema, tá? Chama Eric. Então assim, eles pegaram dados de folhas de pagamento de milhões de americanos, a maior base que já se usou para medir isso aí, e acharam o seguinte: trabalhadores ali de 20 até 25 anos, nas profissões, tá, mais expostas à inteligência artificial, eles tiveram queda de 13% no emprego. Programação, né, desenvolvimento de software, atendimento, análise, contabilidade foram os principais ali. E presta atenção no detalhe que é meio que blinda esse dado, tá? No mesmo período, o emprego geral cresceu. Então não foi recessão, não foi crise, foi só o jovem das funções de IA, né, que sumiu do mercado. Por isso, né, os canários na mina de carvão, né? Então, primeiro sinal de um gás que ninguém vê ainda, tá? Agora, deixa eu dar outro número que fecha a conta, tá? Esse dado é da Bloomberg Intelligence, tá? Só bancos globais aí. Esse dado. Tá? Existe uma projeção de 200 mil vagas cortadas nos próximos aí 5 anos pelos principais bancos, aí, principalmente aqui dos Estados Unidos. E o Citi, né? O Citibank estima que 54% das funções de banco tem forte potencial de automação. Olha a ironia mais perfeita de todas. A McKinsey, né, que é uma grande consultoria, uma das principais aí, do mundo, ela ensina o mundo inteiro a cortar gente, certo? Para reduzir custo, corta gente. O cara vê lá a pessoa trabalhando de porteiro, abre o portão, corta o porteiro e bota um portão automático. Né? É isso basicamente que uma McKinsey faz. Então assim, eles estão cortando os próprios funcionários de back-office, tá? Eles dizendo que é por causa de inteligência artificial. Tá? Então assim, trabalho de relatório, de compliance, de agendamento, exatamente o trabalho onde o júnior aprendia o trabalho deles, né? Fazendo talvez aquela parte mais chata, boring, né? Como é que se fala nos Estados Unidos. E assim, toda decisão, né, sênior que existe hoje, ela começou num degrau júnior, né? Então, o sênior hoje é sênior porque ele, bateu cabeça em vários pontos da vida dele. Para ele se tornar sênior, ele saiu de júnior. No meu campo, né, todo engenheiro sênior passou ali alguns anos escrevendo código ou trabalhando em contexto, no meu caso, de cibersegurança, aprendendo a olhar a vulnerabilidade, enfim, uma série de coisas. Começou muitas vezes como um analista de segurança, fazendo triagem de alerta, esse tipo de coisa.
Hoje isso o IA está substituindo, né? Sei lá, outro exemplo, né? Um gerente de conta começou atendendo reclamação do suporte, né? Então ele entende o negócio de baixo para cima. Então assim, todo mundo que toma uma decisão difícil hoje, né? Um sênior, né? Um dia foi essa pessoa aí que, vamos dizer assim, fazia aquela planilha chata, boring, né? Então assim, o degrau de entrada nunca foi sobre trabalho que ele produzia, é basicamente sobre a pessoa que ele construía, né? Então, assim, é exatamente isso que a IA não consegue substituir. Tá? E assim, eu falei no começo, né? Que eu vejo isso particularmente de dentro, né? Da empresa. Então deixa eu ser específico, né? Eu trabalho hoje com um foco muito grande em inteligência artificial, desenvolvimento de agentes de IA para cibersegurança, tá? Lidero um time que faz desenvolvimento de agentes de IA hoje, tá? A gente sente falta, vejo a falta dessa contratação de júniors hoje, tá? É um time basicamente sênior e a gente não tem na esteira isso aí, tá? Então, e quando eu digo que é isso, né? Esse buraco vai ser um problema, né? Lá para 2029, 2030, não é palpite de quem tá lendo uma notícia. É o que eu vejo no planejamento em budget de dentro, tá bom? E assim, o que mais me assusta, né? Eu não vejo em nenhuma reunião de planejamento que eu participo gente falando sobre isso. Tá? Então assim, ninguém colocou isso nesse plano nem nada. Beleza? Esse é um dos pontos, né? Somado com esses dados que eu tô trazendo com vocês aqui nos artigos. Então assim, por que essa conta deve estourar lá para 2029, 2030? Então imagina uma fábrica de, sei lá, de faixa preta. Para você virar faixa preta, um dia você foi lá, faixa branca lá, você foi um aprendiz, você foi uma pessoa júnior, iniciante. Tá? Você passa lá anos lá, né, fazendo trabalho básico, né? Vamos falar de um aprendiz, né, varrendo o chão, observando lá o mestre trabalhar, errando em atividades mais baratas, né? Até que um dia, né, depois de muita observação, de trabalho, de prática, uma série de coisa combinada, você vira lá o mestre lá, tá? Você vira o sênior, você vira o tech lead. Então assim, aí imagina que a fábrica decide, né? Agora aprendiz é caro e lento, né? Vamos botar um robô para varrer o chão, tá? Então, beleza, a economia é imediata, o robô varre melhor, tal, mas você acabou de fechar a única porta por onde entrava todo futuro mestre, tá? E o aprendiz, é uma coisa que tem que ser diferenciado, é trabalho de tarefa. O robô, ele executa a tarefa de limpar o chão, mas o aprendiz, ele faz uma série de outras tarefas, esse é o trabalho dele. Então assim, por 3, 4, 5 anos talvez ninguém vai perceber. Os mestres atuais ainda estão por lá, a fábrica roda, tá tudo certo. Mas vai chegar um ano que esses mestres começam a se aposentar, enfim, uma série muda de carreira. IA está apresentando várias oportunidades para essas pessoas seniors, né? Já fiz conteúdo em outro vídeo aí sobre isso. E aí, a hora que for buscar, né, começar a buscar essa nova geração, não vai ter ninguém. Então, assim, porque você parou, né, de formar aprendiz 5 anos atrás, daqui 3, 4, 5 anos vai dar uma travada aí. Então, assim, é uma economia de hoje invisível, né, até virar visível de uma vez só, tá? E aí não tem como voltar atrás, né? Comprar de volta, né? Aí você pode falar, né? Tá, mas beleza, Gustavo, não sou júnior, tal. O que me importa com isso? 3 motivos. Você não é júnior, você é sênior. Então você pode estar numa posição aí de liderança de uma empresa, ou ser dono de uma empresa, ou alguma coisa desse tipo aí no meio aí disso aí que eu tô falando. Você pode estar tomando a decisão mais cara, talvez, da sua carreira aí, disfarçada de economia. O custo não vai aparecer no balanço aqui do fechamento desse ano 2026, mas aparece lá na, vamos dizer, falência de talento em 2030, sei lá. Então assim, se você é júnior e está começando, tem porta fechando para você, mas não fechou. E quem entende isso agora se posiciona diferente de quem só reclama. Se você é sênior, o seu valor acabou de subir, como eu já falei aí, mas tem uma armadilha, tá? Sem júnior entrando, o cargo vira praticamente todo seu, né? Então assim, você vira insubstituível e sobrecarregado ao mesmo tempo, ou seja, não é bom para ninguém isso aí. Qual que é a boa notícia, né, em tudo isso aí, né? A pessoa que entende a regra do jogo agora não precisa do degrau antigo, entendeu? Dá para construir o seu próprio e isso se aprende. Galera, então sim, se você lidera, começa a abrir o seu plano de contratação dos próximos 3 anos e começa a mapear isso aí que eu tô falando. Procura a linha como a gente forma a próxima geração. Se ela não existe, você acaba de achar uma bomba aí que vai explodir lá em 2030, 2029. Se você é júnior, você é a pessoa que tá começando agora, para de esperar o degrau que sumiu, tá? Usa IA para fazer hoje o que antes exigia 5 anos da tua experiência. Meu, degrau não vem mais de fora, você tem que começar a aprender a construir por dentro. Tá? Mas me diz aí uma coisa aí, cortar a vaga júnior para economizar com IA, qual que é a tua opinião? É decisão inteligente isso ou é a maior burrice estratégica da década? Meu, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Joga aí a tua opinião, tá? Deixa de novo aí o like, se inscreve, porque, meu, esse tipo de conversa tá só começando. Galera, valeu, forte abraço.